Meus queridos, vamos falar aqui agora sobre tensão de cisalhamento, especificamente sobre centro de cisalhamento. A gente sabe que numa viga carregada, a gente vai ter ali tensões normais e tensões transversais ou tensões de cisalhamento, como é o caso na maioria dos casos. Mas a tensão de cisalhamento, quando ela não é aplicada no centro de cisalhamento, a gente tem um problema. Se a força cortante daquela seção não passa pelo centro de cisalhamento, nós vamos ter na seção, além de força cortante, além de tensão de cisalhamento, nós vamos ter torque. Então, o momento fletor ele ainda é direcionado ao longo de um eixo de inércia e a linha neutra tem que coincidir com esse eixo, se nós girarmos 90 graus da seção transversal desta peça. Olha, primeiro a gente estava assim, giramos e virou uma seção em C. Para o momento fletor, veja bem, eu continuo podendo utilizar essa expressão. Continuo podendo utilizar a expressão my sobre i, mesmo tendo tido esse giro de 90 graus. Porque, como eu disse, o momento fletor ainda é direcionado ao longo de um eixo principal de inércia. Acontece que, nas tensões de cisalhamento, eu não posso mais utilizar a equação que nós deduzimos nas aulas anteriores para a tensão de cisalhamento média causada pela força cortante. E por quê? Porque ela foi deduzida por uma barra com plano vertical de simetria, ou um plano de simetria no sentido de direção de aplicação das cargas. Aqui eu tinha um plano de simetria no sentido da direção das cargas. Quando eu girei a seção, eu não tenho mais esse plano vertical de simetria, esse plano que tem simetria na mesma direção em relação ao ponto de aplicação de V. Isso me gera um problema muito grande. Por quê? Porque essa força aplicada nesse ponto agora, ela vai gerar um fluxo de cisalhamento desse tipo. O cisalhamento ele vai começar e fazer esse fluxo. Aqui ele vai ser zero, aqui no final ele acaba também sendo zero. E vai ser máximo nessa seção. O fluxo de cisalhamento, por sua vez, se eu integro esse fluxo de cisalhamento, eu gero uma força nesse sentido, uma força F' também, só que em sentido oposto, e a própria cortante V. Tudo bem que F e F' se anulam, mas se eu pego um ponto aqui, o centroide da seção transversal, por exemplo, eu vejo que essas forças F, V e F' fazem o quê? Geram torção, geram um torque na minha seção transversal. Portanto, a barra vai sofrer, nesses casos, flexão e torção, ou flexotorção. E daí não dá mais para calcular utilizando VQ sobre IT. Se a barra sofre flexão sem sofrer torção, aí sim a tensão de cisalhamento pode ser determinada pela nossa equação. E aí a distribuição de tensões vai ser a tensão de cisalhamento, a distribuição de tensões que a gente mostrou aqui no fluxo de cisalhamento. Do contrário, se eu não tenho somente a minha flexão sem sofrer torção, eu não posso utilizar a expressão. Agora você me pergunta, Guilherme, como é que eu faço para ter só flexão sem torção? Ou seja, para que eu calcule as tensões de cisalhamento com a expressão que eu já conheço, VQ sobre IT. Simples, basta que a força seja aplicada no centro de cisalhamento da seção transversal. O ponto O, então, mostrado nessa figura, em que a linha de ação P intercepta o eixo de simetria da seção transversal, é chamado centro de cisalhamento. Então aqui eu tenho um eixo de simetria, só que uma excentricidade E. Se a minha força P for aplicada neste ponto O, que não tem um cálculo tão simples, essa excentricidade, ela vai ter um cálculo um pouco mais complexo, não tão complexo, mas não vem ao caso aqui
fazer essa dedução, mas eu preciso que vocês entendam que desde que a força transversal seja aplicada no centro de cisalhamento, o que que nós vamos ter aqui se a gente fizer aquele mesmo raciocínio? Aqui eu tenho uma integral que resultaria numa força nesse sentido, aqui neste outro sentido, então ambas fariam esse ponto girar para cá, mas a força V, que é a integral nesse sentido, e tem maior intensidade, embora o braço seja um pouco mais curto, faz a peça girar nesse outro sentido. Então, M e M' se contrapõem e fazem com que a seção transversal não tenha um torque envolvido. Isso daqui, na verdade, não é nem momento, né? Que a gente pode falar de um torque ou momento torsor. Como T e T', eles se contrapõem, a gente não tem torque associado. Então, desde que eu aplique dentro do centro de cisalhamento, eu não tenho problemas com flexotorção. E desde aí que eu aplique lá, pode ser até uma carga inclinada, que aí basta eu decompor aqui a carga em PY e PZ, PY vai estar no centro de cisalhamento e PZ também passa sobre o centro de cisalhamento. Então dá para calcular com essas duas cargas aí a flexão e o cisalhamento causado. Vou passar aqui para o nosso próximo slide. Olha, se uma barra está sujeita a forças fora do seu plano de simetria, ou a barra é assimétrica, observe-se que ela sofre flexão e torção ao mesmo tempo. Foi isso que eu disse. Exceto quando a força é aplicada no centro de cisalhamento. Portanto, o ponto O, sempre que a força é aplicada nele, eu posso utilizar a tensão de cisalhamento calculada como VQ sobre T, porque eu tenho ali a propriedade de ter flexão e não ter torção. E aí eu consigo calcular a tensão de cisalhamento sem me preocupar com a torção gerada na seção transversal. Uma observação importante é que o ponto O ele vai sempre interceptar os eixos de simetria, mas ele pode ou não coincidir com o centroide da seção. Olha só, se eu pego esse eixo de simetria e esse eixo de simetria, o centroide está aqui, mas o centro de cisalhamento O também está ali. Se eu pego uma seção circular, eixo de simetria, aqui está o meu centroide, também está o meu centro de cisalhamento. Então a gente nunca se preocupou com isso porque as nossas seções não tinham esse problema. Se eu pego um perfil I, por exemplo, a mesma coisa. Duplamente simétrico, O coincide com C. Nos casos de perfil C, se a carga fosse nesse sentido, também não teria problema, eu teria simetria. Como a carga é no sentido aqui, a força V é nesse sentido onde não há simetria, essa excentricidade, embora exista, o ponto O ele vai coincidir com esse eixo, mas sempre com o eixo de simetria também, só que fora do centroide, infelizmente. Neste caso, aqui também, olha, veja um outro caso onde a gente tem o centroide coincidindo com o centro de cisalhamento. Esse outro caso, olha onde está o centro de cisalhamento, dentro da peça, embora o centroide esteja aqui. Então, para todos eles, desde que a cortante esteja no centro de cisalhamento, não há torção e, portanto, as equações deduzidas até agora são passíveis de utilização. Resolvendo uma questão da FGV, diz o seguinte: a respeito da resistência dos materiais, analise a afirmativa a seguir. O centro de cisalhamento de um perfil I coincide com o seu centro de gravidade. Centro de cisalhamento do perfil I coincide com o centro de gravidade. Acabei de mostrar isso na questão anterior. O centro de gravidade de uma cantoneira simples coincide com a interseção dos eixos de simetria de suas abas. O centro de gravidade, não. O centro de gravidade, não. A gente mostrou aqui que o centro de gravidade está, inclusive, fora. O centro de cisalhamento que é que poderia estar lá. A representação gráfica das tensões cisalhantes de um perfil I apresenta descontinuidade no encontro da mesa com a alma. É exatamente isso, um perfil I, no encontro da mesa com a alma, já mostrei para vocês, tem essa descontinuidade de cisalhamento. Portanto, gabarito letra D, somente 1 e 3 estão
corretas. Olha a distribuição de cisalhamento nas principais, o fluxo de cisalhamento e a distribuição de cisalhamento nos principais perfis que você pode encontrar. Na seção retangular, é essa distribuição parabólica que eu já mostrei para vocês em outro momento, que a tensão máxima aqui no ponto central é 3/2 de V sobre A, ou 3/2 da tensão média. No perfil I, várias vezes mostrei que a diferença da espessura que logo acima da seção da emenda é toda essa espessura igual à base da mesa, né? A largura da mesa. E quando a gente passa para baixo, aqui imediatamente depois, a espessura tem uma redução abrupta, embora a tensão de cisalhamento VQ sobre IT não represente bem a distribuição de tensões nesse ponto, principalmente nesse ponto de emenda, ele pode sim ser utilizado. E aí, já que Q sofre uma redução brusca, a tensão de cisalhamento sofre um aumento abrupto, embora aqui I e T variem muito pouco acima ou abaixo da seção. Inércia não varia e momento estático de área também não varia, é um ponto imediatamente abaixo. Só T é que varia. E na prática, inclusive, é comum dizer que toda a alma, na verdade esse núcleo central aqui é que suporta toda a tensão de cisalhamento. Mais distribuição aqui em barras de paredes finas, olha. Todas as cargas atuando aqui na vertical e a distribuição de cisalhamento sempre partindo do ponto de simetria ou chegando aqui, né, no ponto de simetria. Aqui parte da simetria, chega na simetria. Aqui vem das extremidades. Então, essa distribuição também, só para vocês entenderem aí, né, mais complexas essas outras distribuições em barras de paredes finas e seções tubulares aqui, mas vale a pena ter isso aí em mente. Resolvendo aqui umas últimas questões. Copese o FPI. A figura apresenta a seção transversal de uma viga de madeira construída pela colagem de 3 peças assinaladas pelo número 1, 2 e 3. A viga encontra-se submetida a momentos fletores e esforços cortantes. A dimensão estão em centímetros. Os pontos de A a E encontram-se sobre o eixo vertical de simetria. Então todos os pontos estão aí no meio. Perfeito. Sendo A na face superior, B na ligação entre as peças 1 e 2, C na linha neutra, D na ligação entre as peças 2 e 3. E E está aqui, também ainda tem mais um, na face inferior. Sobre as tensões de cisalhamento atuantes da seção transversal, é correto afirmar que as máximas tensões de cisalhamento ocorrem em A e E. Na verdade, A e E temos tensão nula. A e E, nula. A máxima tensão de cisalhamento ocorrerá em B. B está aqui na conexão. Tem um salto abrupto, mas não é máximo. B, a ligação em B está submetida a tensões mais elevadas do que a ligação em D. Se fosse duplamente simétrico, não. Mas vamos analisar. Veja que essa chapa tem 10 milímetros e essa tem 5. Então ele não é duplamente simétrico, só tem simetria em relação ao eixo vertical. A ligação D está submetida a tensões mais elevadas do que a ligação B. Esta está mais elevada do que essa. Vamos ver ainda. Em C, a tensão de cisalhamento é nula. Na verdade, em C, a tensão de cisalhamento é máxima, já que a distribuição seria algo deste tipo. Agora, a única coisa que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Acima da linha neutra, nós temos aqui, tanto acima quanto abaixo, na ligação mesa e alma, temos o ponto B e o ponto D. Como no ponto B eu tenho uma área maior de contribuição, a ligação em B está sujeita a tensões mais elevadas do que a ligação em D. Imagine que já que na ligação em D, eu poderia ou calcular todo esse momento estático de toda essa área acima, ou poderia simplesmente calcular o momento estático dessa pequena áreazinha aqui embaixo. O momento estático da área da mesa embaixo é o que influencia no ponto D. O momento estático da mesa de cima, mesa superior, é o que influencia no B. Como o momento estático da mesa superior é maior do que o momento estático da mesa inferior, a ligação B está submetida a tensões mais elevadas do que a ligação em D. Por isso, essa daqui é falsa, que a ligação D está submetida a tensões mais elevadas que B? Obviamente não, já que C é verdadeiro, D tem que obrigatoriamente ser falso. Mais uma questãozinha. Da Comprev, um engenheiro necessita determinar a distribuição da componente de tensão de cisalhamento na seção transversal de uma viga
Seção transversal reta de uma viga. Nesse contexto, uso como parâmetro a figura abaixo. Considerando essa figura, ao dimensionar uma viga com seção transversal reta I, com as dimensões relativas à espessura da alma T, e utilizando como simplificação a hipótese de que seções planas permanecem planas, né, a hipótese das seções planas, o engenheiro concluiu que a componente da tensão de cisalhamento na seção transversal apresenta um comportamento que varia quadraticamente ao longo da altura da seção. Além disso, apresenta valor nulo nas extremidades superior e inferior, valor máximo na altura do centroide da seção transversal e descontinuidade no encontro da mesa com a alma, sendo o valor da componente de tensão na alma maior do que na mesa, logo nesse encontro, né? Então, gente, a letra A, eu nem vou ler as outras porque estão todas erradas. A letra A exatamente representa esse diagrama que vocês nunca vão esquecer. Nulo nas extremidades superior e inferior, aqui, correto. Máximo na altura do centroide, correto. Descontinuidade no encontro da mesa com a alma, que é aqui, exatamente. Sendo maior o componente de tensão na alma, claro, aqui na alma tem espessura menor, ó. Portanto, maior o componente. Perfeito, maior na alma do que na mesa. Gabarito, letra A. E assim a gente encerra a nossa aula aqui de cisalhamento transversal, as tensões de cisalhamento devido à força cortante. Espero que vocês tenham gostado, principalmente aprendido para acertar na hora da prova. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, sem vacilar. Bora estudar!